Gente, estamos aqui para a retomada 2024 do remapeamento crítico da Web3Dev. Dessa vez estamos com o Melk, tá? Que é um dos cofundadores, né, da proposta, né, de valor. E eu vou tentar aqui abrir, eu não sei o quanto, porque eu estou aqui num lugar remoto, aqui em Morretes, no estado do Paraná. Não sei o quanto eu vou conseguir ficar com a minha tela aberta. Vou abrir um pouquinho só para aparecer aqui. Vamos lá, estou aqui. Tá? E vamos ver se rola. Aqui- Então, a gente está aqui e antes da gente começar a fazer, a gente retomar, né? Ter o prazer de fazer a originação do Melk, vamos fazer um rápido check-in. O que vocês acham, né? Fazer um rápido check-in para se sentir de ano novo, vamos botar assim, né? De novo ano. Como é que está chegando? Como é que está seu espírito, Ana? Como é que está seu espírito, Vini? E o seu também, Melk. E vamos começar por você, Ana. Como é que você está chegando aqui para a gente retomar o retomamento crítico da Web3Dev em 2024? Estou bem animada e curiosa para ouvir um pouco dessa jornada do Mel, que aí é uma figura emblemática para mim, então sempre bom ouvir mais histórias. A gente já fez um mapeamento de quase todos os fundadores e membros mais ativos, então acho que é um ponto de virada no mapeamento, findar essa originação e iniciar uma nova fase do mapeamento. Então, estou bem animada. Passo a palavra para o Vini. Vamos ver? Eu chego mais ou menos igual a Ana, bem animado, bem curioso para entender um pouco mais sobre o Melk, né? Acho que dos fundadores da Web3Dev foi um dos que eu menos acho que dá para contar em uma mão, acho que uma vez que eu falei com ele, então querendo entender um pouco mais, assim, cada história que vem acontecendo, assim, de cada fundador tem me surpreendido e estou aprendendo bastante, né? Então, é isso, bem animado. Passo pro Melk. Boa. Não, eu chego super bem. Essa semana foi uma semana boa e transformadora para mim, depois de uma viagem que eu fiz agora no final do ano. Então, eu estou vendo novas perspectivas, enfim, estou assim, bem empolgado para as novas definições de vida que eu estou tendo. Então, estou num momento bem especial, posso dizer assim. Vinícius? Então, bacana, Melk. Seja bem-vindo, querido. Vamos lá, vamos nessa. Obrigado, obrigado. Vamos lá. Então, gente, esse primeiro momento do remapeamento crítico é a originação. Como a Ana falou, o Melk é o quarto, né, cofundador da Web3Dev. E a gente vai ter o prazer de conhecer os primórdios, né? Quais são aqueles acontecimentos, fatos mais remotos, assim, que ele ligaria com o ponto de origem, vamos dizer assim, da Web3Dev, né? E fica à vontade aí, Melk, para compartilhar com a gente. Você puxando aí pela memory lane, né? Pela memória, que acontecimento, que fato, o que contexto mais remoto você ligaria, que estaria ligado, né, ao ponto de origem, né, da Web3Dev? Fica à vontade. Tá. Bem, o ponto mais remoto mesmo, foi o meu contato com o Bitcoin. É nesse nível que você pergunta ou você quer uma coisa um pouco mais objetiva? Porque isso remete a 2013, né, Não, quando... não. Tem aqui na originação, quando a gente pergunta o ponto remoto, tem gente que vai na infância, tem gente que vai na adolescência, tem gente que vai quando está chegando na universidade. Isso é de cada Eita. um, tá? Então fica à vontade aí. A Então, primeira coisa... não se preocupa porque o seu remoto está menos remoto do que outros remotos, entendeu? Tá Então bom. fica à vontade aí. Tá, meu primeiro contato foi em 2013, quando eu fiquei sabendo da existência do Bitcoin, né, num grupo de amigos, e fiquei com medo de comprar na época, etc. Mas meio que me chamou a atenção já essa história toda, né? Sempre tive conexão com a área técnica, né? Sou desenvolvedor de software há 27 anos e, e aí enfim, tomei esse conhecimento. Aí depois, em 2015, né, eu tinha empresa nos Estados Unidos,
conseguia comprar Bitcoin utilizando as corretoras lá fora. E além disso, tinha facilidade, porque aqui no Brasil não tinha corretora, não tinha muita opção, era só no P2P, né? E aí enfim, tive a experiência mesmo, né, de comprar Bitcoin, de ver, sentir, valorizar e tal, enfim. Aí em 2017, eu tomei conhecimento do Ethereum. E como desenvolvedor de software, não foi difícil perceber assim, o potencial do que existia ali, né? E aí, naquela ocasião, eu também comprei Ethereum e comprei um outro projeto chamado ETH Land, que a maioria das pessoas que entraram lá recentemente na Web3 nem sabe do que se trata, mas foi o primeiro nome dado ao projeto Aave, né, de empréstimos em DeFi. Esses foram três momentos assim bem chaves da minha entrada em Web3, né? E não ganhei muito dinheiro com Bitcoin, não tenho a história de ficar milionário com Bitcoin, coisa do gênero, porque quando valorizou tipo 10 vezes eu vendi. Meio, olhando em retrospecto, eu falo assim, meio burro, né? Porque não precisava do dinheiro para comprar nada, tal, vendi simplesmente por vender, enfim, perdi a oportunidade. Mas, enfim, era difícil. Mas com o Ethereum, pelo menos, foi diferente. Então, eu aprendi que esse negócio podia valer qualquer coisa e guardei até 2021, quando bateu o all-time high em $4.800, né? Uma valorização de 10.000%. E isso foi muito bom. E o Aave também, cara, quando eu comprei eram centavos de dólar, né, na Tega Land e chegou a $500, se eu não me engano, alguma coisa assim. Foi um negócio absurdo. E isso me deu um espaço para iniciar alguns negócios em Web3. E aí eu comecei a pensar sobre a possibilidade de criar uma comunidade para desenvolvedores de software, especificamente em Web3, porque como desenvolvedor de software eu já participei de muitas dessas comunidades, eu sei bem como funciona essa dinâmica e já tinha uma experiência grande com isso, né? Prévia. E comecei a vislumbrar É, e Melk, Melk, é normal as pessoas, no início, né, dessa experiência de originação, fazerem uma espécie de sprint, né? Quando eu pergunto o fato mais remoto, faz um sprint até chegar à ligação do ponto de origem, entendeu? E está sendo um prazer ouvir você fazer esse sprint. Mas termina de fazer o sprint e depois, na sequência, eu queria saber um pouquinho mais da magia do teu interesse com relação a software e se transformar num dev, né? O que se você se considera um nativo digital, se não, mas termina o sprint, depois a gente vai explorar um pouquinho isso. tá bom. É, então, mas o sprint já acabou, basicamente foi, quer dizer, não acabou, mas é bem finalzinho que é esse, é a ideia de montar uma comunidade. E eu comecei a conversar com algumas pessoas que já estavam envolvidas em comunidades de desenvolvimento de software, etc., porque eu vi um gap muito grande em termos de conteúdo, informação para quem quisesse entrar e começar a desenvolver. Bom falar que em 2017, quando eu conheci o Ethereum, eu fiz um curso de Solidity na época. Não porque eu queria trabalhar com isso, mas porque eu queria entender o paradigma, porque eu percebi que era um novo paradigma de computação. Assim como a gente teve computação no servidor lá atrás, depois no computador pessoal, depois cliente-servidor, depois cloud, né, computing, etc. Agora a gente estava num novo paradigma que era da computação descentralizada, não mais só distribuída, né, com o advento do Ethereum e os smart contracts. Eu fiz um curso para aprender isso, né? E aí, isso, em 2021, ainda não tinha conteúdo suficiente para, em português principalmente, para os desenvolvedores entrarem a fundo, né? E, enfim, deslancharem aí com esse tipo de desenvolvimento. E foi daí que surgiu essa ideia e surgiram algumas conversas com algumas pessoas até um determinado dia que eu estava num grupo de Telegram da Cardano e aí eu acho que ele veio e me mandou uma mensagem. E aí, maluco, o que você está fazendo aqui?
né? E eu, caralho, você está aqui tão bem? E a gente se encontrou, eu e o Dani, né? O Dani é um amigo meu, na ocasião, assim, a gente já se conhecia há 15 anos, mais ou menos, chutado por aí, uns 12 anos, sei lá, né? Da comunidade de desenvolvimento de software, a gente já participou de vários eventos juntos e, inclusive, palestrando e tudo mais. E aí a gente meio que se conectou e eu falei, pô, cara, tô com umas ideias aqui e tal, bababá. Apresentei tudo que eu estava fazendo, não era só isso, não era só essa questão da Web3 Dev, tinham outras coisas que eu abri para ele. Eu sempre admirei o Dani, na época que ele fazia as palestras e tudo mais, e por N motivos, ele como pessoa também, e assim, faziam anos e anos que a gente nem se falava oi, né? A gente foi amigo assim de se encontrar muito mais nos eventos em si, mas nunca tinha trabalhado junto, nunca tinha saído junto. Aí foi esse reencontro que culminou na fundação da Web3 Dev. Então acho que esse é o sprint, vai. Isso aí, querido. Agora vamos falar um pouquinho, vamos retroceder aí no túnel do tempo, né? Vamos falar um pouquinho. O seu interesse por software, ele veio por causa do fenômeno dos PCs, dos personal computers, do fenômeno dos BBS, dos Bulletin Board Services, que eu, no caso, fiz parte, ou da própria internet em si, da implementação. O fascínio veio da onde? Só uma curiosidade para a gente poder explorar um pouquinho. Legal. Veio diante disso tudo. Eu comecei a usar computador antes do DOS. O meu pai também ele tinha um computador e na minha casa eu tive o privilégio, a oportunidade de ter um computador que não era o computador da família, né? Naquela época, era assim, tinha um computador da família, era intocável, ninguém podia mexer porque podia quebrar, dar um problema, então era um negócio assim, todo mundo tinha medo. E eu pude ter um computador só para mim, que eu quebrava, entre aspas, toda semana, e meu pai me ajudava a consertar. E isso fez eu me desenvolver muito bem com o computador em si, né? Na época de DOS, antes do DOS, depois Windows 3.1 e por aí vai. Depois veio a BBS, depois veio a internet. Então, eu tinha 8 anos de idade quando tudo começou. É isso, assim, basicamente. Não sei se responde a O tua seu, o pergunta. seu pai, o seu pai, o seu pai era ligado à tecnologia ou ele era interessado, era um geek de tecnologia? Ele já tinha uma ligação, era engenheiro de sistemas, alguma coisa assim? Sim, sim, ele trabalhava já envolvido com isso, ele comprou um computador assim, muito cedo perante aqui o mercado brasileiro, né? E ele programava também, né? Ele programava. Então, eu com 8 anos de idade, eu copiei um código de programação de um livro, letra por letra. Tipo, letra por letra, ponto e vírgula, que era um jogo da forca, né? Então, meu interesse veio daí. Porque eu pedi, né? Eu falei, eu quero programar. Ele me abriu o livro lá e falou, copia isso aqui. Eu copiei, depois a gente ficou A gente brincando. está a gente tá falando dos anos 80, basicamente? 88, 89, por aí. Legal. Então a gente está falando, cara, ainda antes da abertura de mercado com Collor. A gente está falando ainda na redemocratização do Brasil, né, do PT5. A gente está falando ainda é, de uma dificuldade de você acessar equipamento de informática, né, de tecnologia. Sim. Interessante. Meu pai vendeu o Você está carro para falando? poder comprar o primeiro computador e investir nisso e apostar nisso para a vida dele. Uau! Que, que show de bola, cara. Eu tenho muito, a gente tem muito para trocar nesse sentido, né? Porque eu fui apresentado ao primeiro protótipo de computador em 1977, na casa lá em Los Angeles, né? Los Angeles não, perdão. É, São Francisco, né? Na casa de um amigo meu, cujo pai dele trabalhava na Intel. E eles receberam, por trabalhar na Intel, eles receberam lá os primeiros protótipos de computador, né? Então eu fiquei Legal. aquilo ali, aquilo sozinho que não tinha nem tela, que você tinha que trabalhar, você tinha que conectar com uma tela de televisão, né? Já me fascinou, então já me pegou dali, entendeu? 77 mais ou menos. Legal, Acho que legal.
Por isso, quando você fez a Mas aí eu te introdução, eu falei, pergunto, cara, né? eu conecto com muito do que você falou aí da história toda. Não, e aí eu pergunto, você conseguia encontrar ressonância entre seus amiguinhos, assim, com essa idade? Ou você era um alienígena para eles, assim? Ah, completo alienígena, com certeza, né? É difícil, né? Tipo, eu acho que qualquer criança que começa a meio que trabalhar ou ter um compromisso, assim, seja no computador, seja no esporte, vai achar a sua turma, vai acabar achando a sua turma que se interessa por aquilo, né? Porque enquanto criança ou muito jovem, é muito mais difícil, né, de você ver alguma coisa assim. Então, eu acho que é isso. Eu não era bem solitário nesse sentido. Eu aprendi a ser autodidata, eu acho que em função disso. E quais foram os BBS que você chegou a fazer parte dos anos 80? Só por curiosidade. Melk. Puta, eu não lembro. Eu tenho um problema sério de conseguir lembrar das coisas, assim, eu lembro muito pouco, tá? Mas é, a principal BBS que eu usei bastante, que foi a BBS que me deu acesso à internet pela primeira vez, foi a Infolink. Mas eu trabalhei com uma galera de BBS. Meu professor de informática da escola tinha uma BBS, e eu fui lá trabalhar com ele. Tinha uma BBS do lado do escritório que meu pai tinha a empresa dele. E aí ele me apresentou para os caras, eu fui lá e ficava lá com os caras. Mas eu não lembro os nomes, assim. Tipo, se falar os nomes, de repente eu vou É lembrar. interessante, gente. Não, a Infolink, para vocês terem uma noção, gente, ela fazia outdoor, ela fazia propaganda de outdoor para É, divulgar. Antes da internet existir, a Infolink era, fazia propaganda em outdoor e, se não me engano, até jornal também. Pagava é. para falar. É muito interessante, cara, você ter ligado. Eu Eu não peguei. conhecia a galera da Infolink, porque eu conheci uma galera mais antiga que a Infolink, né? Que deu vida aos primeiros BBS aqui no Brasil, em Recife. Mas isso é uma conversa para outro momento. Mas eu acho muito interessante como você tangenciou, entendeu? Você passou por um lugar que eu tinha, que eu também tinha uma conexão. Isso eu achei muito bacana. É, Então, essa parte de BBS, eu me conectei com várias, né? Aquela história que e você. como é que você e como é que você viu o fenômeno da internet chegando no Brasil, né? Porque tipo assim, depois veio os provedores de acesso, depois veio a regulamentação em 95, né? Pela Embratel, coisa e tal. Como é que você acompanhou isso? Quer dizer, você acompanhou isso de perto? Acompanhei de muito perto, porque aí o meu tio, né, também programador, entusiasta, ele sim era entusiasta de computador, placa de vídeo, joguinho, essas porra toda assim. Ele, ele acessava a BBS e foi através do computador dele, estando com ele, que eu tive acesso à internet. Eu ia para casa dele, ficava do lado dele, vendo ele trabalhar. Eu literalmente botava a cadeira do lado e ficava olhando ele programar. Sem saber, assim, só observando, sem atrapalhar o que ele precisava fazer, mas todas essas coisas de joguinho, placa de vídeo, modem, ele ia comprando e tal, e eu ia lá, montava com ele e tudo mais. E aí foi por meio dele que a gente acessou a internet e aquela coisa, Trumpet, WinSock, né? E tal. E aí eu acompanhei desde o início, e aí que eu comecei a programar, né? De verdade. E aí comecei a fazer freelance e fazer projetos mesmo, né? De programação para quem tinha demanda aqui no Rio de Janeiro. E E foi muito legal, porque aí eu acompanhei mesmo assim, de perto a internet, desde o Web 1.0 até a Web 2.0, e tudo mais. Então, eu fiz parte dessa revolução da bolha lá, na época da bolha. Eu fiz um projeto que teve a oportunidade de ser vendido muito bem, né, para um grupo de supermercados, em função da empresa que eu trabalhei. Então, tive muitas histórias relacionadas à internet, assim, nesse sentido, sabe? Opa, é, falhou um pouquinho para mim, mas vocês estão me ouvindo aí?
Sim. Sim. Opa, show de bola. Pô, muito bacana, Melk. Então, querido, vamos agora fazer o seguinte, né? Você vê você consegue enxergar aquela magia que havia com relação ao nascimento da cybercultura, da Web 1, a transição do BBS para os provedores de acesso, né? Você consegue enxergar esse tipo de emoção nessa emergente Web3 que está aí fora? Ou você sente que existe uma captura mais financeira e econômica dela? Como é que é a sua visão dessa Web3 que está aí fora? Da Web3, né, que está aqui fora. É, não, total. Tanto é que eu falo que eu tive alguns momentos, né, tipo aha moments ali, tipo, que marcaram e tudo mais. Um foi quando eu acessei a internet pela primeira vez, o outro foi quando eu conheci o termo Web 2.0, né, em que estavam surgindo os aplicativos web, produtos web, também vivenciei muito essa realidade, né, no meu grupo de programadores, o sonho de todo mundo era ter um produto próprio e tudo mais. E eu vinha fazer e vinha desenvolver negócios nessa linha, né, que dão certo até hoje, isso foi muito legal. E depois, quando eu conheci o Ethereum, porque foi caralho, tem uma coisa muito diferente, muito nova aqui, né? Então, esses foram três momentos que me marcaram bastante. O quarto é o mais recente, que eu ainda não usufrui dele, foi quando eu me deparei com o conceito de The Network State. Tá? Mas quando eu vi o Web 3.0 e comecei a me envolver, né, principalmente depois do book, consegui colher um resultado financeiro pelo investimento que tinha sido feito lá atrás, né? Foi um mix assim de ver que puta, aconteceu e, e, e que ainda tem um mundo de novidades pela frente, né? Então, foi muito similar para mim esses momentos, né? De acesso à internet, conhecimento do termo Web 2.0, quando eu li num artigo pela primeira vez, e que resumia um conceito que eu já estava vivendo, e um conceito que eu já estava executando, inclusive, né? Mas meio que materializava ali num nome, né? Num termo. E depois no Ethereum, especificamente. Não foi nem quando eu vi o Bitcoin. Quando eu vi o Bitcoin, eu não tive essa magia, essa energia. Mas quando eu olhei o Ethereum, eu tive muito isso. O Vinícius caiu, então talvez a gente tenha que pausar aqui para esperá-lo. Tá. Exatamente, eu dei uma caída, mas voltei, tá? Quando você ia falar da quarta coisa, é, vai retoma, da quarta coisa que você estava falando, A quarta coisa que eu estou falei foi voltando aqui, meu, que eu só não peguei a quarta. a quarta coisa que eu falei foi o The Pode falar. Network State, né? Quando eu me deparei com esse termo agora no ano passado. Mas eu não usufrui muito, não evolui muito ainda nesse sentido. Mas eu senti algo similar assim, de quando eu vi a internet pela primeira vez, eu conheci o termo Web 2.0 pela primeira vez, que, um parênteses, nessa ocasião eu já estava vivenciando essa realidade Web 2.0, porque eu já estava executando coisas e tudo mais, e depois com o Ethereum. No meu caso, não foi nem com o Bitcoin, foi com o Ethereum. Quando eu vi o Ethereum, eu senti essa emoção e senti essa energia de, cara, tem uma coisa aqui muito foda, assim, pela frente. Então foram esses 4 momentos, assim, bem marcantes para mim. Interessante, porque na minha visão, né, a visão de quem estava nas internas, vamos dizer assim, né, de tudo isso, é, o Ethereum nada mais é do que um offshoot do Bitcoin. Quer dizer, o Ethereum, na realidade, era para ser uma espécie de altcoin do Bitcoin, né? Tanto que o Yellow Paper, né, do Vitalik, né, tinha muitos elementos do blockchain do Bitcoin, mas fazendo mais da crítica com relação ao espaço de bloco, né, vamos botar assim. Mas e é interessante porque eu vi aquelas três pessoas ali, né? Desse offshoot do Bitcoin nasceu o Ethereum, nasceu a Cardano, né? E nascer o, Adote. o Polkadot, né? Assim, a Polkadot. Então, eu achei muito interessante porque, assim, muito das conversas que o Vitalik estava tendo com os outros dois, né? Vitalik estava tendo nas internas,
estavam ressoando com as conversas, cara, acredite você ou não, que a gente estava tendo no início dos anos 90, entendeu? Com relação a essa questão de código que você lê, código que você expressão, vai por diante. Mas, de qualquer forma, estava havendo, e continua existindo, uma captura muito grande por parte desse tipo de dinheiro que está aí fora, né, que é o dinheiro do recurso fiduciário, e por esse tipo de finanças. Quer dizer, os próprios logismos ou neologismos do mercado financeiro foram meio que, digamos assim, aculturados, né, pelo mercado de cripto, vamos botar dessa forma. Mas, enfim, é bacana saber que você sentiu alguma coisa diferente com o Ethereum. Muito bacana. E você falou, remonta as conversas de 90, Mas que na vamos lá. verdade, as Vamos, conversas. vamos fazer o seguinte: como a conexão não está muito boa e a gente já fez um levantamento bem interessante, vamos pegar dessa emoção que você sentiu com o Ethereum e transmutá-la com relação ao Web3 Dev. Qual é a conexão que você faz dessa emoção que você teve com o Ethereum com relação ao ponto de origem da Web3 Dev? Quer dizer, qual é a correlação emocional que tem aí de uma coisa que está arrepiando a pele? Tá. Cara, conexão de quero fazer parte disso. Quero fazer parte dessa história. Né? Quero ser um agente que fez alguma coisa por isso. Né? Quero que a minha história de vida esteja relacionada, de alguma forma, com essas mudanças, essas novidades, bem como foi o que eu fiz historicamente, né? Por estar sempre buscando o edge da tecnologia. Caiu de novo. Eita. Voltei, gente. Deu para ouvir a minha pergunta, Velk? Deu. Deu e eu respondi ela inteira. Tá gravado, se quiser, Então, beleza. Então, depois eu confiro. Não, eu posso repetir. Então, fica à vontade, querido. Não precisa repetir no detalhe, não. Vai no sintético aí. Fica tranquilo. A conexão é basicamente de querer fazer parte disso, né? Um sentimento de quero fazer parte dessa história e dessa construção. Se tem algo novo, muito legal acontecendo, eu quero me reconhecer no futuro como um agente que causou essa transformação. Fez parte, não causador, né? Mas assim, que fez. Putz, caiu de novo, cara. Melhor a gente marcar outro dia para continuar, eu acho, talvez. Tá, a gente pode propor quando ele voltar. Porque as chuvas aqui na, porque a chuva aqui na região, né, de Morretes ficou intensa, aí a conexão de internet fica ruim, fica muito instável. Mas eu entendi que a mesma emoção que você sentiu com essa história nova chamada Web3, Ethereum, etc., teve uma ligação, você está sentindo com a Web3 Dev, né? No sentido de estar formando, digamos assim, de estar trazendo e formando toda uma geração de devs com uma outra mentalidade, digamos assim, não é isso? É isso, a conexão de querer fazer parte, né? De querer ser parte dessa história e me reconhecer no futuro como um dos agentes que participou dessa transformação. Bacana, bacana. Então, querido, vamos fazer o seguinte agora. É, nesse tocante, você sente que essa sua emoção ela é semelhante ou é muito diferente dos outros cofundadores, como a Ana Bida, que está aqui, com relação à proposta de valor da Web3 Dev? E de que forma e onde você localiza o ponto de origem da Web3 Dev? Em que momento nasceu para você, foi o ponto de origem da Web3 Dev? Falar sobre assim, o sentimento dos outros founders, eu acho difícil, né? Eu acho que a gente está muito conectado nesse sentido, por tudo que eu já conheço de cada um deles. Eu acho que não foi sem querer que a gente se uniu e se conectou para executar a Web3 Dev, tá? E o ponto de origem, para mim, foi quando eu decidi que queria montar um negócio em Web3. Esse foi o ponto de origem, em 2021. Né? E quando eu decidi isso, eu formatei a ideia da Web3 Dev.
Não sei se responde a sua pergunta. Não, com certeza, mas até porque a formatação dessa ideia da Web3 Dev tem a ver com todo esse percurso, né? Toda essa jornada, né? Se aculturando com relação a esse fenômeno, né? Que estava emergindo, não é isso? Quer dizer, é uma espécie, o ponto de origem, nesse caso, é uma espécie de culminação. Você concorda, Mel? Mais ou menos, porque eu me envolvo em vários negócios. E então, eu não levo para uma história meio romântica disso. Ah, não, tudo que eu fiz na vida me levou até aqui, e isso é a minha missão de vida, sabe? Tipo, eu não tenho essa narrativa, entendeu? Eu acho que meio que tudo que a gente faz é muito função do que a gente fez até então, né? E das experiências que a gente teve e tudo mais, sem dúvida, né? Mas, e óbvio, pô, é uma comunidade em Web3, eu estava envolvido com Web3 e com cripto desde antes, né? De desenvolvedores de software, eu sou desenvolvedor de software desde que eu me conheço por gente, então óbvio que, puta, tem toda essa conexão, né? Sem dúvida nenhuma. Mas, enfim, n- minha história culminou para vários outros caminhos também, entendeu? Não só esse. Então, isso é uma parte do todo. Então, beleza. Então, existe aí um pragmatismo, né? Você traz contigo um pragmatismo com relação a negócios, por exemplo. E não seria Ah, diferente com a Web3, né? isso, isso, sem dúvida, sem dúvida. Eu sempre me envolvo, que eu já posso, graças a Deus, nesse momento, com o que me interessa, né? E com o que eu quero fazer. Então, para mim já é natural essa questão e até então eu consigo levar muito bem. Então, era o que naquele momento, quando surgiu, era muito o que eu queria me envolver, né? E aí eu fiz o que tinha que ser Você feito. se considera nesse sentido, você se considera nesse sentido um empreendedor multisserial, assim, tipo vários empreendimentos ou não? Sim, absolutamente. Interessante, interessante. É porque assim, né? A cultura de ser um empreendedor multisserial, ela é falada, mas é pouco praticada no Brasil. Quando ela é praticada no Brasil, em especial, ela é muito, ela parte muito de quando você deixa de ser um negócio familiar e passa a ser um negócio maior que tem capital, digamos assim, né? É, não vou nem falar de capital anjo, né? Capital de risco envolvido, né? Você tem um venture capital envolvido, tem alguma coisa do gênero. Ainda é uma coisa muito rala, né? Mas você acha que a Web3 nesse sentido ela tem potencial para dar início a toda uma geração de empreendedores muito seriais nesse sentido? Eu acho que já existe dentro do ethos e da cultura Web3 ou cultura cripto uma abertura para uma abertura maior do que sempre se teve para que nós, como pessoas, possamos ter várias facetas, né? A própria questão aí do anonimato, né, de muitas pessoas serem anônimas nas comunidades, etc., é uma parte disso, né? E eu acho que existe uma cabeça mais aberta para uma pessoa trabalhar em vários projetos, principalmente quando você começa a pensar em DAO, né? E nos DAO Hunters, que são as pessoas que trabalham, né, pipocado aí em vários grupos, várias comunidades, várias organizações, vão recebendo tokens e vão fazendo a sua própria gestão financeira de grana, que é bem diferente de um assalariado, né? Então, eu acredito que sim, eu acho que as pessoas que vivenciarem a cultura da Web3, elas vão acabar aceitando muito mais essa realidade, né, de um trabalho mais parcial, mais part-time, mais distribuído, mais segmentado, né? E então a resposta é sim, eu acho que sim, que vai ajudar. Não acho que vai ser fator determinante, né? Porque tem uma questão muito das pessoas. Nem todo mundo não é melhor nem pior, não é certo nem errado. Enfim, não dá mais resultado ou menos resultado. E eu acho que
que no Brasil, fora a Web3, existe pouca cultura, né, para esse lado, assim, sabe? De fazer coisas paralelas, seriais, enfim. Meio que eu acho que, eu não sei dizer quantos por cento exatamente, mas se eu fosse chutar 80-20 pelo menos ali em Pareto, 80% das pessoas, né, tem um trabalho, recebem um salário, se comprometem com uma empresa e ficam lá durante um tempo, até o momento que saem, vão para outra e por aí vai. Quando duram muito, fazem um freela ou alguma coisa ali para complementar uma renda. Então, ao mesmo tempo, existe isso que pode ser mais forte do que o ethos e a cultura da Web3 por si, né? Então, enfim, no final das contas, é tudo um mix complexo, né? Eu vejo dessa forma. A gente está falando de um outro ethos, a gente está falando de uma outra cultura muito diferente, até em termos digitais mesmo, né? A gente está falando de um conceito de ownership que é diferente do conceito de ownership de um empreendimento convencional, por exemplo. A gente está falando de uma capacidade de se disponibilizar, né, para diferentes protocolos, diferentes tokenomics, que você não encontra na Web2, que você não encontra no empreendimento convencional. Então, a gente está falando de uma coisa muito diferente mesmo, disruptiva nesse sentido, né? Disruptiva nesse sentido. Agora, só uma curiosidade, como é que você vê? Eu fiquei curioso para entender a sua percepção. Como é que você está vendo esse ETF de Bitcoin com BlackRock, etc., e outros fundos de pensão gigantes institucionais chegando? O quanto você acha que isso tem a ver com a Web3 e com o que a gente está conversando aqui, ou não? É, eu não me importo. Eu não sou nem xiita, nem maximalista, nem radical nesse sentido. Eu acho que tudo é válido, eu acho que as coisas se equilibram, é, e eu acho muito natural, dado o que existe no mundo, né? Nossa infraestrutura financeira atual, né? Então, eu sinto, assim, pela forma que você perguntou, me remete à ideia que ela fala de que, não, mas isso não é genuíno cripto, não é nativo, não é para o que cripto foi feito e coisa que o valha. Mas eu acho que nada que vai nascer e ser criado, se vai ser assim, uma coisa só, e nem acho que o nativo puro cripto Web3 seja o melhor, né? Então eu acho ótimo estar acontecendo, eu acho que faz parte, eu acho que nada evolui numa linha reta, absoluta, é sempre altos e baixos, é um processo de aprendizado, é um processo de evolução contínua, é um processo que vai bater para um lado, vai bater para o outro, até se achar. Então, eu acho que tem seus prós, tem seus contras, mas eu não sou nem contra nem a favor, assim, absolutamente, entendeu? Acho que está tudo bem, já que está acontecendo, assim que está sendo, de forma geral, acho que vai trazer muita coisa positiva, né? No mínimo, um fluxo de grana alto que movimenta o mercado, dá visibilidade e dá abertura para que é, a gente consiga, de certa forma, fazer chegar a mensagem ou tocar quem está fora dessa bolha, né, vamos dizer assim, com esse ethos, com essa cultura, para que, no longo prazo, as coisas possam ser melhor. Interessante. Também na dinâmica do Rerê, a gente fala muito da questão do hibridismo, né? Nada não tem passado, nada que queira existir não pode simplesmente se desrelacionar, vamos dizer assim, de qualquer tipo de passado, né? Passado valida o presente, assim como o que você deseja fazer no futuro, você tem que fazer no presente, quer dizer, então tudo se encontra no presente no momento, né? Então Exato, o híbrido está sempre presente, o hibridismo está sempre presente. Muito exato. interessante a sua resposta nesse sentido. E aí, agora uma perguntinha. Em que aspecto você entende que a Web3 Dev é regenerativa? Ela traz alguma cultura de regeneração?
Cara, define regenerativo para mim aí nesse contexto para poder responder. Porque o regenerativo, cara, é algo muito amplo, obviamente, né? Regenerativo é algo muito amplo. Por exemplo, nossas peles se regeneram todo dia, né? Quando morre tecido epitelial e nasce tecido epitelial. A regeneração tem a ver com a nossa capacidade de se espelhar uns nos outros, por exemplo, como seres humanos, né? Como a nossa espécie. A regeneração, ela tem a capacidade é, de alguma coisa que está morrendo, ela tem uma capacidade de ser ressuscitada, vamos dizer assim, seja lá o que for, né? A regeneração tem a ver com transmissão de conhecimento, né? Ou seja, para criar resiliência, enfim. A regeneração é uma coisa muito ampla, né? Que não tem só a ver, com, obviamente, com ecologia, ou com natureza, ou com, enfim, com reflorestamento, ou nada do gênero, né? É bem amplo mesmo, né? É com esse tipo de amplitude que eu te faço a pergunta. O que de regenerativo você enxerga que existe na Web3, dentro da sua proposta de valor? Tá. A minha primeira resposta seria assim, eu não sei se tem, né? Agora, a minha segunda resposta é assim, dado o que você trouxe, é que a gente teve uma filosofia bem determinada, né, na hora de fazer o design do negócio, de que a gente queria tentar achar modelos de negócios sustentáveis, mas que pudessem oferecer para as pessoas físicas, para o indivíduo, né, sempre um conhecimento e uma educação gratuita. E foi assim que a gente fez, até então, pelo menos, né? A gente conseguiu, de certa forma, oferecer lá o que foi chamado de bootcamps e depois de builds, né? Que são meio que projetos que as pessoas executam por meio de um guia, como um curso, né? Escrito online, self-service, mas que é executado por meio de cohorts, de turmas, que se unem para estudarem juntas, com o apoio da comunidade toda, né? Já executamos dezenas de turmas e tivemos milhares de alunos, acho que para mais de 4.000, que fizeram esses builds e aprenderam de fato, né? Eu não sei se isso encaixa dentro do conceito de regeneração, regenerativo que você está fazendo, mas quando você falou ali de se ajudarem, etc., enfim, isso foi feito dessa forma. E a gente acabou se tornando o maior, assim, a maior comunidade aí de conteúdo técnico para desenvolvedor de software em português, né? E Sim, sim, Mel, que isso tem uma relação, porque você está falando, você sabe, né? Existe na cultura do open source, fora o software livre, né? Você tem o open knowledge, né? E é toda baseada em cima do paradigma da livre aprendizagem, não da ensinagem, onde todo mundo aprende com todo mundo, né? Esse é um aspecto de tecimento social que é muito regenerativo. Então, tem esse aspecto com certeza absoluta, né? Muito bacana saber. Isso que você acabou de falar estava para você no ponto de origem, quando você começou a conceber o Web3 Dev? não, estava no ponto de origem para o Dani. Ah, que interessante isso. E te fascinou o Dani trazer isso para, né? Isso era uma coisa que você não estava no seu horizonte, que quando ele trouxe, tipo, pô, deu eureka, porra, do cacete, é isso mesmo? Não foi exatamente uma eureka, porque assim, aí, enfim, dado meu, vou colocar da seguinte forma, né? Dado minhas experiências anteriores, eu já tinha me metido na questão de educação para desenvolvedores de software, tá? E, mas o que ele trouxe muito pontual cara, a gente vai fazer isso de graça para todo mundo, né? E isso sim, eu falei, puta, animal, vamos embora. E se ele não tivesse puxado isso e de fato executado e feito lá, sentado a bunda lá para fazer, se dependesse de mim, eu acho que não ia ter os incentivos suficientes para que fosse feito da forma que foi feito. Cara, maneiríssimo, maneiríssimo.
é do cacete a gente sentir esse tipo de alquimia, né? Assim, é muito bacana. Então, querido, eu Legal. acho que a gente pode dar por quase satisfeito. A gente poderia estar explorando mais algumas coisinhas, mas eu queria fazer, como a gente sempre faz na originação, né? Uma rodada de apreciação para quem está presente, para a gente já se encaminhar para o final, finalmente aí, né? Para o wrap-up. Então, vamos dar uma paradinha, fazer um pit stop aqui e fazer uma rodada junto com a Ana e com o Vini. Ana, fica à vontade, querida, para começar. Ou até tirar dúvidas de você com relação a algum aspecto aí que ele falou. Legal, eu vou ouvir depois a gravação para extrair e corrigir aqui os textos que eu estava tentando acompanhar ao mesmo tempo que digitava. Acho que me escapou algumas coisas que foram ditas, mas depois eu consigo transcrever. Eu queria aproveitar a fala para fazer uma retificação de que em alguns momentos foi mencionado que são 4 fundadores, e são, na verdade, 3, né? Que é o Ian, o Melk e o Dani. A partir do início assim, da Web3 Dev, eu pude me envolver, mas eu estou desde assim, da fundação, mas eu não sou uma das fundadoras. É, Também queria fazer o check-out dizendo que foi interessante ver o pragmatismo assim que a gente trabalha não tão diretamente com o Melk, né? Ele está no lugar de conselheiro da Web3 Dev, mediante essa característica polivalente ali, multisserial de empreendedorismo, e é sempre muito válido tudo que ele traz assim de pragmatismo para a nossa realidade. Bacana, obrigado pela retificação aí, Ana, querida. Bacana, então esse é o seu check-out, sua apreciação check-out, é isso? É isso mesmo. Então vamos ouvir o Vini aí. Eu saio muito feliz, assim, eu sempre gosto, né, de uma coisa particular minha, eu sempre gosto de entender um pouco das pessoas e ver a história de vida, então meio que sempre eu me escutando a história do Mel que me dá um pouco assim, fala, pô, talvez eu consiga chegar lá, sabe, é possível. E uma coisa que eu me identifiquei muito assim com uma das falas dele, depois eu quero até assistir de novo para prestar por mais atenção e tudo mais, que às vezes minha mente divaga assim, mas é essa parada de deixar meio que, pelo que eu entendi, deixar um legado, sabe? Tipo, construir, só fazer, não para receber fama, não tudo mais, mas só para ter aqui no, assim, um dia, tipo, ter aquele sentimento de dever cumprido, assim, pô, conseguir ajudar alguém, tá ligado? E isso também é uma coisa, assim, que me fez engajar muito na comunidade, que era, eu via que era uma comunidade que queria ensinar Web3, queria ensinar para as pessoas de graça, sem cobrar, sem nada, sem vender clickbait, vender fórmula mágica. Então eu senti muito isso também do Melk, assim, pude conhecer um pouco mais dele, que ele é um cara bem realista, pé no chão e estar assim, com o que ele pode, tipo, ajudar o próximo, né? Sem esperar algum retorno assim, claro. E é isso. Show de bola, Vini. Melk, fica à vontade de fazer a sua apreciação e o seu check-out, cara. Legal. Bacana, eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo, ele é muito válido, porque eu vi assim, um viés muito de conexão, emoção, que são coisas que, em geral, não estão tão presentes assim na avaliação das empresas no mercado corporativo tradicional, vamos assim dizer, que é uma das coisas que eu busco, de certa forma, transformar, assim, né, na medida do possível e tudo mais. E Enfim, e foi um processo bacana, né? Foi desafiador para mim, né? Porque é aquela história de contar a história ao mesmo tempo que eu estou presente aqui como Melk, mas foi divertido ao mesmo tempo. E, e sobre o que você falou, Vini, esse negócio de fazer e tudo mais, primeiro, assim, uma coisa legal de se falar. Cara, você pode tudo, né? Você tem a capacidade e o poder de tudo. Se alguém fez, você também pode fazer. Eu sempre levei isso para mim, eu sempre pensei nisso, sabe? Cara, se uma pessoa fez e atingiu aquilo, eu também posso, eu também consigo. É uma questão de querer. Agora, a dúvida é, vale a pena? É o que eu quero? Vai fazer sentido? Aí é uma outra história. Mas dúvida, se eu sou capaz de fazer ou não, é,
enfim, eu não tenho. É a questão de quanto trabalho vai me dar para chegar lá, óbvio, né? Então, isso é uma questão, acho que é legal, assim, para você levar. E outra, não me segue não, porque eu estou perdido, né? Então, assim, é, siga você, a sua intuição, a sua cabeça e o seu coração, antes de mais nada, né? E segundo que às vezes a gente aprecia muito essa coisa do fazer, né? O cara que chega, faz e tal. E isso faz muito parte do meu sistema de crenças e valores. E o que eu estou buscando agora é uma transformação em que desvaloriza isso e valoriza mais o ser, simplesmente, não o fazer, né? Então, é uma coisa que eu posso deixar aqui também, um pouco do que eu estou vivenciando e tudo mais. E, e é isso, né? Naturalmente, falar um pouquinho do passado, do que rolou, sempre ajuda a gente enfim, trazer lá do inconsciente e lá de dentro algumas questões que com certeza vão me ajudar aqui no meu dia a dia. Então, queria agradecer a vocês pelo convite aí, pela interação e dizer que eu estou saindo assim, fazendo um check-out e que eu estou saindo satisfeito. Eu entrei receoso e estou saindo satisfeito aqui da reunião. Show de bola, Belk. Valeu, querido. Olha só, o próximo momento, Ana, Vini e Mel, que vai ser, a gente vai explorar melhor, né, o ponto de origem com relação à proposta de valor. A gente já vai estar entrando na fase da coideação complexa, né, do mapeamento crítico. Depois eu explico isso melhor, não vai ser agora. Mas eu agradeço muito aí a sua disponibilidade, querido. Hoje, dia 22 de janeiro, né? 22. 20, 26, né? 26. 26 de janeiro, tá? E a gente vai estar marcando, aí você vê direitinho, Ana, para quando a gente dá continuidade aí, porque a gente está. A originação é só o início, tá, gente? Tem ainda muita coisa pela frente aí para a gente mapear criticamente, tá bom? É isso, gente. Muito obrigado pela presença, tá? Eu vou tentar abrir um pouquinho a câmera aqui para a gente poder fazer menos o Melk, por favor. Estou brincando. E a gente fazer aqui o registro, tá bom? E, e vamos nessa, né? A gente vai se falando ali pelo ponto de contato do Rerê no Telegram e a gente marca aí a continuidade do Rerê Mapeamento Crítico da Web3 Dev. Gente, beijo no coração, uma boa noite para vocês e muito obrigado aí pela presença mais uma vez. Valeu, Melk. Valeu.